Ô Silvio, você teve recentemente a convite à China, uma questão relacionada à tecnologia, etc. O que você tem visto, que eu sei que você viajou bastante antes, agora não vai ter mais tempo, é claro, ou vai ter menos, o que você viu que pode trazer e contribuir para a nossa cidade? Porque a China parece que é um mundo diferente. É essa a minha percepção. Não, não parece não. Não? Não. É um mundo diferente. Não é que parece um mundo diferente. É que na prática já é um teve mundo lá diferente. algumas vezes, né? Então você pode falar com autoridade. Com certeza. É um mundo diferente mesmo. Mas a questão é a seguinte, Paulo. Quando a gente vai aprendendo, né, na vida algumas coisas, e eu tive o privilégio de poder aprender isso quando eu era bem jovem. Quando a gente viaja para outros lugares, e em vez de simplesmente curtir o lugar, você fica pensando o que esse lugar tem melhor do que o meu e o que dá para a gente copiar deles para botar lá. E isso vai criando na gente um hábito, né? Um olhar crítico. Claro. E eu tenho, durante os últimos pelo menos 35 anos, viajado aí por mais de 70 países com esse olhar crítico. Tentando entender o que eles têm de bom que a gente podia copiar aqui. E isso não é só de países ricos, países desenvolvidos. Tá. Eu, quando viajei para Ruanda fazer trabalho voluntário na África, eu aprendi muita coisa com um país muito pobre. Mas eles têm características, sempre tem alguma coisa para a gente aprender. Lá em Ruanda eles têm um negócio muito legal, que chama Umuganda. Umuganda? Umuganda. Umuganda é um movimento comunitário em que todo último sábado do mês, todo mês, no último sábado do mês, todas as pessoas do país inteiro, independente de posição social, pode ser médico, pode ser ministro, pode ser um cidadão comum, um pedreiro, não importa. Todas as pessoas do país se juntam das 8 da manhã às 11 da manhã para fazer algum trabalho comunitário. É um negócio diferente, uma coisa... Porque um país... É diferente. E se você for visto na rua andando, o exército fica na rua. Se você for visto na rua andando e você não tiver no Umuganda, ou você se explica, ou você vai ficar, digamos... detido durante esse dia. Isso, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então, e tem multa, tem que pagar uma multa. As pessoas participam desse processo porque isso faz parte da cultura milenar deles. Isso bem antes do país ter um regime republicano democrático. Sim. Mas eles aplicam isso até hoje. Então é muito legal, porque eu fui participar de algumas dessas atividades de Umuganda, e num determinado bairro que eu fui uma vez, eles estavam construindo os alojamentos para os professores na escola do bairro. Então estava todo mundo trabalhando lá, o pessoal levantando a parede, outros fazendo o piso, outros fazendo comida para os que estavam trabalhando, enfim, e fazendo o alojamento. Porque não tem professor naquela vila. Então os professores, para vir dar aula, têm que vir da capital. E aí ele não consegue vir e voltar todo dia. Então eles têm que dormir lá na vila. E aí a comunidade entendeu que eles tinham que dar conforto para o professor, então na escola eles fizeram o alojamento. Essa discussão do que fazer é feita de maneira democrática. As pessoas sentam embaixo de uma árvore. É muito legal, uma coisa muito bacana. Toda a comunidade senta embaixo de uma árvore e eles discutem o que vão fazer no próximo Umuganda. Eu fui numa outra vila e aí nessa vila não tinha asfalto, as ruas todas de terra, e não tem galeria, obviamente. Mas lá, no período de chuva, chove muito mesmo. Então, eles têm umas valas do lado da rua. E no período em que não está chovendo, cresce mato. Se eles não limparem aquele mato antes de começar a chuva, vai alagar tudo. Então, aquela turma, naquele bairro inteiro, estava limpando as valas. Homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, todo mundo com a enxada na mão, limpando a vala. E alguns que têm carro, muito pouca gente tem, mas quem tem carro estava lá ajudando a pegar o mato e levar embora para outro lugar. Da finalidade, da fim do mato. Cada um faz alguma coisa. E eles se organizam sozinhos. A comunidade se organiza sozinha, ela senta e discute
o que nós vamos fazer no Umuganda do próximo mês. E aí, quando chega o próximo mês, cada um já vai para o seu lugar, já traz suas ferramentas, um traz carrinho de mão, o outro. É muito legal. Cara, é uma coisa fantástica o nível de envolvimento comunitário que eles têm. É um aprendizado para nós. Eu escrevi até um artigo uma vez perguntando assim, e se no Brasil tivesse o Umuganda? É uma coisa bacana, porque as pessoas se envolvem naquilo que é coletivo, naquilo que é de interesse de todo mundo. E todo mês estão lá participando desse processo. Então, eu aprendi muito em todos os lugares que eu fui. Mas voltando para a China, a gente viu umas coisas bacanas para colocar aqui em Maringá, que eu não posso antecipar ainda, porque eu quero ver primeiro se eu tenho recurso para isso. Mas uma experiência bem legal de aproveitamento de espaços públicos pela população. Que eu vi lá foi muito bacana, um negócio sensacional. Mas por que eu digo para você que a China é um lugar diferente? Primeiro porque a China é comunista, mas é o país mais capitalista do mundo. A gente foi em Shenzhen, por exemplo, que é uma cidade hoje de 15 milhões de habitantes. Só que Shenzhen tem a metade da idade de Maringá. A metade da idade de Maringá. E tem 15 milhões de habitantes. Quer dizer, uma vez e meio o estado do Paraná. E é o seguinte, Shenzhen era uma vila, uma comunidade de pescadores, no sul da China, no litoral, na divisa com Hong Kong. Tá. Quando veio a Revolução Cultural, muita gente quis fugir para Hong Kong. Então eles desceram da China para chegar na beira do mar e atravessar para Hong Kong. Mas não dava para atravessar tanta gente. Então o pessoal foi se represando ali. E não conseguia, ia ficar. E por que eles queriam ir para Hong Kong? Porque a renda média de Hong Kong naquela época era $3.400 ano. E a renda média das pessoas que estavam querendo ir para Hong Kong era $170 ano. A diferença é muito grande. O que o governo comunista chinês fez? Bom, se tem tanta gente querendo ir para lá, alguma coisa de bom tem lá. Então, Shenzhen será o nosso primeiro experimento de um modelo capitalista. Olha. Então, eles fizeram uma experiência. Eles criaram uma cidade. Já tinha um ativo que eram com as mesmas regras de Hong Kong. Tá. E diziam para os chineses: agora você não precisa ir lá mais para lá. Aqui. Nós vamos fazer aqui o que eles têm lá. E foi isso que eles fizeram. Regra, decisão de governo, política pública. Começaram a atrair empresas com os mesmos benefícios fiscais que Hong Kong oferecia, para eles poderem implantar ali com mão de obra muito mais barata do que a de Hong Kong. Quem foram os primeiros que investiram em Shenzhen? Os empresários de Hong Kong. Lógico. Claro, está ali na divisa. Por assim, questão de alguns quilômetros, 2, 3 quilômetros, o camarada podia ter o mesmo negócio dele, com os mesmos benefícios fiscais, com uma mão de obra muito mais barata. Então, eles conseguiram desenvolver aquilo como um centro de tecnologia para produzir coisas que a China iria exportar. Moral da história, você vai em Shenzhen hoje, existem algumas das maiores empresas do mundo de produtos de alta tecnologia instaladas lá. E a cidade tem 15 milhões de habitantes, é uma loucura, aquilo é uma coisa fora da caixinha. A gente viu na rua, na esquina, eu estava num ônibus com um grupo, né? Tinha na esquina um robô, parado na esquina. Um robozinho pequenininho. E estava escrito polícia. Aí nós perguntamos, esse robô aqui fica fazendo o quê, né? Ele fica fiscalizando para ver se tem bandido. Ele disse, não, esse robô aí, ele fica fiscalizando se as pessoas atravessam na faixa. Rapaz, pedestre. Um robô que controla se você está atravessando na faixa. E se o camarada atravessa fora da faixa, ele dispara um alarme. Que é para todo mundo ver que alguém está fazendo uma coisa errada. Contingente desse, se não tiver ordem, não funciona. Cara, por aí você vê o que é Shenzhen hoje. Uma vila de pescadores há 42 anos atrás. A China... Então, ela é diferente mesmo. Agora, é diferente porque a política pública que foi implementada lá sabia onde queria chegar, eles tinham um objetivo, eles tinham um foco. E efetivamente começou, termina, ali não tem conversa. Se o projeto é esse, ele tem dia para começar e tem dia para terminar.